Você já se olhou no espelho e pensou: eu sou tão capaz, então por que eu não dou conta? Você já se cobrou por não conseguir manter uma rotina, por procrastinar ou por abandonar projetos no meio? E achou que o problema era falta de foco, disciplina ou vergonha na cara mesmo? Já passou por isso? Talvez você esteja forçando um estilo de trabalho que não combina com você. Talvez sua baixa performance seja apenas uma autossabotagem por imitação. Já ouviu falar nisso? Nesse episódio eu quero te mostrar que existe o jeito certo de performar, mas ele é só seu. Não dá para escalar a sua vida usando o mapa de outra pessoa. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Namarra Podcast. Eu tô muito feliz, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar, gente, de procrastinação, vamos falar de execução, de performance. Eu vim trazer para vocês esse tema hoje de um jeito diferente. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de procrastinação e de produtividade e performance como você vai ouvir hoje, agora, nesse podcast. Porque a maioria das pessoas fala tudo muito processual, técnicas, métodos, maneiras específicas, mas eu vim abrir uma janela na sua mente e te trazer o conceito de uma forma diferente. Trazer uma reflexão profunda para você com relação à procrastinação e autossabotagem. Vocês estão prontos? Estão prontos pra gente embarcar nesse episódio de hoje? Porque esse episódio tá bem diferente, bem bacana. É um assunto que eu tenho certeza que vai, assim, caramba, abrir a sua mente com relação à produtividade, com relação a esse desenvolvimento, tá? Então fica aqui comigo e se você tá gostando, já dá aqui o seu like. Lembra sempre, tá, gente? A gente sempre traz conteúdo pra você compartilhar comigo e interagir se faz sentido. Então, sempre que cair uma ficha pra você fizer sentido, comenta aqui pra eu saber, tá bom? Como eu falei, né, não dá pra você escalar a sua vida usando o mapa de outra pessoa. Por que eu trouxe isso, gente? Porque é muito comum você ver pessoas frustradas, olhando para a vida de outras pessoas, para a produtividade de outras pessoas e pensando, meu Deus, como é que eu não consigo, né? Por que eu não consigo fazer tudo isso que essas pessoas fazem? E é muito doido, porque a grande verdade é que a gente começa a se cobrar de coisas que nem sempre fazem sentido, ou querer ter como inspiração a rotina de produtividade de uma outra pessoa que muitas vezes não faz sentido para nossa vida, para o nosso estilo de vida. Cada pessoa tem seu padrão familiar, cada pessoa tem uma quantidade de filhos, ou uma rotina, ou um padrão, né, de estilo de vida, ou uma identidade comportamental diferente. E isso vai definir como é o teu dia, como é a tua produtividade, como que você funciona para produzir mais. Então, não faz sentido você ficar se comparando com as pessoas, porque cada pessoa é única, tem um perfil, né, uma identidade comportamental única e um estilo de vida único. Então, quando a gente fala de produzir, de abandonar a procrastinação, de realizar, nem sempre o que funciona para alguém vai funcionar para você. Eu vou ser mais específica, vou trazer um exemplo para você. Eu tive uma aluna, uma mentorada, que ela se chama Renata. Na verdade, ela foi minha coachee, ela foi minha cliente de coaching individual, né? Um processo de coaching em que eu fico ali 12 semanas, junto com essa cliente, desenvolvendo ali a rotina dela, o estilo de vida dela. A gente construiu ali com base em quem ela é, enfim, em várias métricas, em vários exercícios, a gente construiu um novo estilo de vida para ela e novos resultados. O bacana do coaching individual é isso, né? A gente faz algo personalizado e a gente tem essa possibilidade, né, de transformar a vida da pessoa de diversas frentes. A Renata, ela era uma mulher extremamente competente, né? É uma profissional comprometida, estudava e se dedicava a fazer tudo o que mandava o mundo dos negócios, né, para o negócio dela, para o trabalho dela. E ela seguia as estratégias exatas que, né, traziam para ela dentro dos programas que ela participava, das mentorias que ela já tinha entrado. E aí ela copiava rotinas de alta performance, né, de outros profissionais, acordava às 5 da manhã, seguia aqueles protocolos que as outras pessoas faziam para ver se ela conseguia ser mais produtiva. Planejava o mês inteiro, dividia o dia em blocos, ela fazia o que tivesse que fazer, então ela era muito interessada, ela sempre buscou mesmo alcançar alta performance, ela era muito dedicada. Só que, no fundo, ela estava exausta, frustrada e sem resultado. E aí, quando ela chegou no coaching individual, quando ela me procurou, ela estava sem entender. Ela falou, Aline, mas eu faço o que tem que fazer, eu acordo cedo, eu, busco produzir, mas eu me sinto cansada, cada vez mais cansada e sem resultado. E com isso, a performance dela caía
E não só a performance, mas também a confiança. Ela passou a não confiar mais nela, ela passou a olhar para ela e pensar, meu Deus, eu sou uma farsa, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo crescer. E aquilo ali começou a gerar várias crenças de identidade limitantes sobre ela mesma. Olha que loucura, né, gente? E uma pessoa extremamente dedicada. Quando ela chegou no coaching individual, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar nela a identidade comportamental. Quando ela chegou e a gente aplicou a identidade comportamental nela, tudo se abriu, porque ela começou a entender várias coisas de como ela funciona, de como ela rende mais na rotina do dia a dia. Porque a primeira coisa que ela identificou é que ela tinha um perfil criativo, intuitivo e de movimento. Então, essas rotinas muito amarradinhas, todos os dias extremamente iguais, metódicos, não funcionam para ela. Desmotivam, ela perde prazer na rotina do dia a dia, porque ela não tem uma identidade comportamental tão processual assim. E aí o que ficou muito claro? Que ela precisava de liberdade estratégica e não de uma rigidez operacional. Ela precisava ter uma rotina que desse prazer a ela, que parecesse com o dinamismo que ela tinha. Por quê? Tudo isso, gente, tudo isso porque ela identificou a identidade comportamental dela. Tudo isso porque a primeira coisa que eu faço quando o cliente chega na minha sala de coaching é identificar a identidade comportamental dessa pessoa. Como ela funciona, quais os motivadores, como ela enxerga o mundo, qual o padrão de comunicação dela, como ela pensa. E aí isso mudou tudo para Renata, porque ela passou a entender por que aquela rotina, por que tentar ser produtiva daquela forma não funcionava para ela. O que ela achava que era desorganização era só um jeito diferente dela operar, dela funcionar. A partir daí, ela parou de lutar contra ela mesma e aí a gente ajustou a rotina que cabia no perfil dela, que se parecia com o estilo de vida dela, da família dela, da empresa dela, com aquilo que dava prazer na rotina dela. Por que eu tô te trazendo isso? Porque talvez você passe por isso. Talvez você seja uma pessoa criativa, dinâmica, executora e tenha dificuldade de manter uma rotina rígida ali todos os dias iguais, né? E isso te desmotiva, cai sua produtividade, cai sua performance e você obviamente não consegue manter o foco no resultado que deveria manter. Isso, gente, assim, mudou completamente o meu jogo. Primeiro porque eu acredito, né, isso com base em todos os anos que eu tenho de experiência com pessoas, com coach, com desenvolvimento pessoal. A gente tem que ter sim uma rotina mínima, tá? Todo mundo precisa ter uma rotina previsível, todo mundo precisa ter uma programação ali e, obviamente, rotina de sono, né? De dormir e acordar é muito importante você colocar ali seu ciclo circadiano, né, o seu relógio biológico funcionando de forma que você consiga ter previsibilidade, tá? Isso é muito importante. Mas nós estamos falando aqui de uma rotina produtiva dentro do negócio, dentro da sua casa, né? Então, nem sempre aquela rotina fechada todos os dias iguais vai funcionar para todo mundo. E entendendo que a Renata, né, ela tem um perfil dinâmico porque ela é dominante e influente, mais influente do que dominante, na verdade, o perfil dela é ID, ela é influente e dominante, ela passou a ter esse autoconhecimento. Caramba, eu não sou uma pessoa conforme, né, que é uma pessoa mais processual, mais metódica. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou do movimento. Então, cada dia eu gosto desse dinamismo, né? Eu gosto de programar a minha rotina no dia anterior, mas de estar sempre ali respeitando as tarefas que eu tenho que cumprir no dia, mas obviamente encaixando ali dentro do horário para ficar mais fácil para eu conseguir produzir. E, gente, isso é tão libertador porque a pessoa que vos fala também passou por isso, né? Eu, num geral, não tenho problema com disciplina. Eu sou uma pessoa organizada e disciplinada naturalmente, então eu entendo quem não tem essa facilidade. Eu tenho muita compaixão de quem tem essa dificuldade, né? Porque eu não tenho. Mas, por muito tempo eu tive. E eu achava que eu era preguiçosa, eu achava que eu era desorganizada, eu achava que eu era procrastinadora. Só que, na verdade, ficou muito claro pra mim. Eu precisava de um estilo de vida que combinasse com o meu dinamismo do dia a dia. Então, claro que, por exemplo, eu preciso ter uma rotina de horário, de dormir e acordar. Todos os dias eu tenho essa necessidade, porque eu tenho um pouquinho de conforme no meu perfil, né, de ter ali previsibilidade, o horário da academia, as refeições. Para mim é muito fácil mudar, né, um horário, mas eu gosto de ter uma rotina, né? Eu gosto de ter essa previsibilidade.
Mas eu entendi que quanto mais focada no resultado, nas tarefas que eu tenho que executar no dia, mais produtiva eu me tornava. Porque o que não dava certo naquele horário fechado, eu dava um jeito de organizar fora do horário e sempre encaixava dentro do meu dinamismo. Gente, isso aumentou muito a minha maneira de produzir. Isso deu, assim, um gás absurdo nos meus resultados. Porque eu mantive o foco no resultado e não na rotina em si. Então entenda, nem todo mundo performa bem com um planner. Nem todo mundo precisa de um cronograma hiper detalhado para conseguir executar, entende? Cada pessoa tem uma maneira de lidar com a sua rotina com base na sua identidade comportamental. Nem todo mundo funciona com prazos muito apertados, né? Porque tem pessoas que funcionam melhor com prazos maiores, principalmente quem é estável e conforme. Agora, os dominantes, né, e os influentes, num geral, funcionam bem, principalmente os dominantes, com prazos apertados, porque funcionam bem sob pressão, né? Eu que sou dominante, eu lido muito bem sob pressão, com prazos apertados. Eu me motivo, eu faço mais rápido, eu me comprometo mais. Já tem perfis que não são assim. Então, entendendo essa identidade comportamental, fica muito mais fácil você saber como você se motiva, como você funciona, como você performa melhor. E gente, quantas pessoas, né? Quantos de nós ficamos ali sofrendo, nos diminuindo, com a estima baixa, achando que a gente não dá conta, puramente porque a gente não se conhece, puramente porque a gente acha que a rotina que funciona para um vai funcionar para todo mundo. Nem sempre esses métodos fechados, Pomodoro, não sei o que, vai funcionar para todo mundo. Aceitem isso. É claro que existem metodologias que, se aplicadas, treinadas, executadas, vão te auxiliar muito. Você vai se treinar a ter aquele olhar. Mas nem sempre vai funcionar para você e para a tua rotina, né? Nem sempre, por exemplo, tem pessoas, tem famílias que funcionam muito bem com homeschooling, né? Com os pais ali ensinando os filhos em casa, com aquela rotina. Tem famílias que não conseguem, porque tem pais e mães que não têm esse perfil, essa paciência de ensinar, de ter aquela rotina dentro de casa. E tudo isso, o perfil, né? A identidade comportamental, ela tem uma influência muito forte, porque você começa a realmente entender melhor o que funciona para você e o que não funciona, né? Os seus filhos, a mesma coisa. Às vezes tem uma criança, né, um filho seu, que é uma criança mais conforme, mais processual, que quer ali planilhas, coisas organizadinhas, tudo no lugar. E já tem a criança que é influente, que é tudo mais bagunçado, que é mais criativa, que deixa as coisas em cima da mesa, da cama, que se encontra ali na bagunça dela, né? Justamente porque a identidade comportamental dela é diferente. E essa chave de entender como a gente muda tudo na nossa rotina. Então entenda que para você ser produtivo, você precisa se conhecer. Você precisa entender como que você funciona. Só que o que o mercado te ensina? Basta seguir um método. Se você não tem resultado, o problema é você, porque esse método funciona com todo mundo. Existem sim métodos que vão funcionar, mas existem métodos que não vão funcionar com base no seu perfil. Principalmente quando a gente fala de rotina, de produtividade. Eu sei. Você que está pensando assim, Aline, eu nunca pensei nisso? Porque a maioria das pessoas é ensinada no mercado, a gente é ensinado de um jeito que não respeita a nossa identidade, não respeita o nosso perfil. Isso é muito doido, né, gente? Por isso que eu quis trazer esse assunto para aqui hoje, pro podcast. Porque eu pensei, bom, quanto mais eu entendo quem eu sou, mais fácil fica construir a rotina que faz sentido para minha vida. Então talvez você não seja preguiçosa, você só não entendeu ainda como você funciona. E é tão interessante falar disso porque quando você se entende, você começa a montar uma estratégia de dentro para fora. Você começa a olhar para a tua rotina com mais consciência, né? Olha que interessante quando a gente fala de identidade comportamental. E é aí que a performance deixa de ser um peso para você e ela começa a virar uma potência. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 12:4 que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E olha só, isso aqui não é sobre você encaixar todo mundo no mesmo modelo, né? Aqui está dizendo sobre os diferentes tipos de dons. Cada pessoa tem uma maneira um talento, um dom, uma maneira de lidar. Quando a gente fala de identidade comportamental, eu uso como base, né, o DISC, inclusive eu falei isso para vocês no último episódio do podcast. Eu uso o DISC, que é uma metodologia incrível, uma metodologia que desenvolve ali os 4 perfis, né, a gente consegue se perceber, mas além disso, na identidade comportamental, a gente desenvolve também o seu tipo psicológico e o seu arquétipo,
que nada mais é do que gerar uma identificação completa sobre você, né? E essa consciência, ela faz com que você perceba que você é único, que você não vai se encaixar no modelo de todo mundo, né? E é sobre reconhecer os seus dons e os seus talentos, mas operar a partir do seu próprio design, né? De quem você realmente é de maneira única. Então, é muito interessante a gente trazer isso, porque a gente começa a entender, porque inclusive dentro do domínio e sua identidade comportamental, né, e dentro do Origens, que é o nosso agente de IA, que traça seu perfil e te auxilia nessa jornada, a gente identifica o seu perfil natural, né, quem você é, que é na barriga da mãe, gente. É como você nasceu, né, como você é desde o ventre da sua mãe. Porque imagina, quem já teve mais de um filho, e aí pode dizer, Aline, a primeira gestação, o bebê era de um jeito na barriga, mais agitado, o outro era mais calmo, e quando nasceu era daquele jeito. Cada pessoa tem uma característica única, né? E isso é muito interessante, porque é o perfil natural, é de nascimento. Deus escolheu o seu perfil. Deus escolheu como você ia nascer, suas características, sua maneira de falar. Então, tudo isso é específico do perfil natural. E também você consegue aprender como você ouve o outro, como você entende sobre o outro. Isso é muito rico, porque você consegue não só se conhecer, mas também conhecer o perfil diferente da outra pessoa, respeitar e lidar com a outra pessoa, né? Também traz muita clareza sobre como você toma decisões, como você se organiza melhor. Então, a identidade comportamental traz essa clareza, né? E qual é o seu ritmo, seu estilo de vida, seu estilo de trabalho, a velocidade que você decide, né, que você prefere trabalhar, a maneira como você enxerga o mundo. Então, quando a gente tem essa clareza de quem a gente é, tudo fica mais fácil, né? Dentro da identidade comportamental. Então, olhando assim para essas peculiaridades de perfil, você começa a perceber, talvez, que na sua ânsia de produzir, né, de ter uma rotina, como a Renata, né, de ser empresária produtiva, de fazer as coisas acontecerem, você começa a perceber, com muito mais foco, o que funciona e o que não funciona para você. Respeitando a sua identidade, respeitando quem você é. E mais do que isso, olhando para a rotina que faz sentido para você, mas que te dá prazer. Que você não se sente, sabe, numa rotina presa, numa rotina que não te dá alegria, que não te dá o prazer no dia a dia. A vida, ela já tem vários desafios, né? Se a gente não consegue olhar pra gente com mais leveza, se a gente não consegue curtir a jornada, não faz sentido. A vida se torna pesada. Então, é interessante a gente trazer essa clareza, porque se eu puder trazer uma verdade para você hoje, né, para o seu coração, é uma só. Performance não vem de força de vontade. Vem de estratégia alinhada com a sua identidade. Vem de estratégia alinhada com a sua identidade comportamental, com quem você é, como você lida com os desafios, como você funciona. Isso é muito rico, gente, na nossa rotina. Por isso que é tão importante você mapear a sua identidade comportamental, saber como você funciona, para que você tenha uma rotina que se encaixe nesse perfil. Então, se você sente que está procrastinando e que está performando mal, para e começa pelo lado certo. Se estuda, se analisa, sabe? Eu te desafio e te convido a conhecer Origens, a entrar lá na nossa IA, mandar, colocar seu perfil, preencher, se conhecer. Porque é muito importante você ter esse autoconhecimento, você desenvolver essa visão tão profunda de si mesma. Talvez o que você chama de fracasso seja só o seu potencial tentando te mostrar que existe um novo caminho, que existe um caminho diferente que você pode traçar e que vai te produzir infinitos resultados melhores e uma vida com muito mais prazer e leveza. Eu sei que muitos de nós, né, queremos produzir todos os dias, realizar mais e mais, mas esse respeito a quem a gente é muito importante. E aí, gente, é importante a gente frisar, né, lembrar sempre, que a jornada ela não acaba, a gente está numa jornada de crescimento, de desenvolvimento, cada fase da nossa vida vai exigir uma rotina diferente, a rotina de quem estuda na faculdade é diferente da rotina de quem trabalha, já tem filhos, é diferente da rotina de quem não tem filhos, é diferente da rotina que tem um negócio, né, de quem tem uma empresa que depende de você, que ainda não está com uma equipe estruturada, que também é diferente de quem já tem uma equipe, já tem um time e tem que treinar esse time.
É diferente da pessoa que tem uma unidade, 2, 3 unidades. É diferente da pessoa que tem uma rede de franquias. Vocês entendem? Cada pessoa tem um momento de vida, uma fase de vida, um perfil comportamental, uma necessidade diferente. Então, por isso que é tão importante você primeiro se conhecer, para você entender o que faz sentido na sua rotina ou não. E não ficar sofrendo, perdendo tempo, se cobrando, talvez com um estilo de vida que não tem nada a ver com você, que não vai ser produtivo para você, que não vai fazer sentido para você e que não vai te dar prazer na jornada. E isso tem tudo a ver com o nosso aprendizado na marra de hoje, que é autoconhecimento, é produtividade. Quem se entende, performa com leveza. Eu tô falando isso aqui para vocês, gente, com um coração assim grato. Por quê? Porque se eu tivesse acesso a isso há 10 anos atrás, se eu tivesse tido, eu tinha ganhado, assim, muitos anos na minha vida. Eu teria me poupado de muito estresse, sabe? A sua rotina, a sua disciplina associada à sua identidade comportamental é o que vai mudar o seu jogo. É o que mudou o meu jogo. E aí sim, técnicas, métodos, outras ferramentas vão fazer sentido para você. Outras técnicas vão fazer sentido para você, porque você vai estar alinhada com a sua identidade, a sua rotina vai estar alinhada com o seu estilo de vida, com quem você é, com o seu perfil, entende? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você tenha entendido isso, que você mergulhe na sua identidade comportamental, que você mergulhe nesse autoconhecimento e que isso mude completamente seus resultados para você ter prazer na tua rotina e no teu dia a dia. Esse conceito, né, a gente trabalha muito também dentro do Mapa do Poder, que é o nosso programa de alta performance e acompanhamento de posicionamento. E a gente faz a base, né? A base é entender a sua identidade comportamental. Então, é onde eu sei que dá certo, é onde eu sei que é o começo pra gente traçar essa identidade, transformar suas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, ampliar sua visão, ampliar seus resultados, explodir teu negócio, a tua carreira, o posicionamento que você precisa ter para crescer no teu negócio, para crescer na tua carreira, para construir um legado, né, para ter relacionamentos saudáveis, para ter uma performance extraordinária. Então, não existe segredo, não tem como separar isso, tá? E eu espero que você tenha gostado realmente, que isso impacte sua vida. Antes de acabar, eu quero trazer para você as nossas frases de impacto. Tá preparada? Eu espero que sim. Vamos lá. Você não é desorganizada, você só não entendeu ainda como você funciona. Frase 2. O seu jeito certo existe. Só tá escondido debaixo da sua autocobrança. Então, muitas vezes você está se cobrando muito e não está conseguindo enxergar o jeito certo de você performar. Performance é sobre estratégia interna, não só sobre força de vontade. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Não é sobre você ter força de vontade só. Tem gente que acha que é só força de vontade. Não. A performance está associada a uma estratégia que vem de dentro, por meio do seu perfil, da sua identidade comportamental. Frase 4. Se você não procrastina porque é preguiçosa, você procrastina porque está tentando operar fora do seu design. 5. Se conhecer é o primeiro passo para parar de se sabotar. Eu sei que você quer performar mais. E eu sei que você merece se conhecer. Então, espero que você tenha gostado, que você compartilhe esse podcast com quem que você sabe que precisa ouvir, com pessoas que você entende que tem que, sabe, performar melhor, aprender mais sobre si mesmo. Compartilha e se fez sentido para você, comenta aqui. Eu quero me conhecer mais, tá? Olha na descrição aqui do nosso vídeo que tem o link do Origens, o link da nossa IA, para você se conhecer, entender seu perfil e alavancar a sua performance pessoal, tá? Te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau!